Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola. E eu sou Valéria Delísola. E onde você tá, Valerinha? No Delísola Cast. Aquele seu podcast que toda quarta-feira às 19 horas a gente fala desses temas assim que nos perturbam tanto, né? Isso aí. E hoje a gente vai falar de um tema mais filosófico, nosso grande amigo Fábio Perim, que já esteve nosso convidado de honra aqui. com a gente em algum episódio anterior. Ele podia ter fingido, né, que troca de roupa e tal. Não, a gente tá gravando na sequência. Na sequência com a mesma roupa. Na sequência com a mesma roupa. E antes da gente falar do tema, que vai ser sobre ciência é verdade, quero falar dos nossos patrocinadores, Solerinha. Isso aí. O Philip Mead, o hidromel, também conhecido como hidromel do Flow, que é tipo um vinho, ou seja, uma bebida fermentada a partir do mel. É uma das bebidas mais antigas do mundo, sabia? Na verdade, tem uma disputa aí se é a cerveja com os povos sumérios, se é o hidromel com os vikings, e é delicioso, inclusive o próprio Fábio já recebeu de presente do outro episódio lá, o kitzinho dele, do Philip Mead. E quem nos segue tem 10% de desconto, usando o cupom DELCAST. Em algum momento vai aparecer o QR Code na tela e depois você aponte com o seu celular e terá 10% de desconto na compra do Philip Mead. Então aproveitem a oportunidade e agora quero começar aqui com o Fábio, que vai se apresentar novamente, né? Porque os episódios são separados. Quem é você, Fábio? E como você trabalha? Se apresenta, pessoal. Boa noite, pessoal. Agora sei que vai ao ar à noite, né? Mas tem gente que assiste de dia também, né? Sim. Bom, de qualquer forma, meu nome é Fábio Perim, eu sou psicólogo, neuropsicólogo e trabalho com avaliação neuropsicológica e com psicoterapia, né? E hoje a gente está aqui para discutir um tema que eu gosto de falar bastante, né? Que é essa relação entre realidade e verdade. Cara, eu teve um podcast, virou um corte meu, que o cara chegou a fazer um react me chamando de burro. E eu achei engraçado, que foi o seguinte, o que eu falei? Eu falei algo mais ou menos o seguinte, eu falei que, olha, que a ciência, ela não pode buscar uma verdade, que vai ser a verdade. Que a ciência vai trabalhar com base em modelos temporários que depois vão ter que ser substituídos pela própria natureza do fazer científico. E, inclusive, falei assim, a ciência não é capaz de responder questões morais. Um exemplo que eu sempre dava para meus alunos era o seguinte, a ciência pode me falar se eu consigo clonar um ser humano, mas ela não consegue me falar se eu devo. Ou se eu devo fazer isso. Perfeito. E quem vai fazer isso é a filosofia, é a ética. São questões que a teologia. filosofia, a fenomenologia vão passar. Falou fenomenologia? Teologia. A teologia também vai dar esse tipo de resposta. Então, aí o cara falou assim, filosofia não serve pra nada. A ciência que realmente responde tudo, que pra mim são coisas totalmente diferentes. Fez um react pra falar essa asneira? Fez. Nossa Senhora. E o pior assim, que eu achei engraçado, sabe? Eu queria fazer o react do react. Só que eu fiquei com medo de entrar num loop temporal e nunca vai sair, entendeu? Ficar batendo boca pro react. Oi? Ficar batendo boca pro react. Enfim, mas aí eu achei... Antigamente a galera batia a boca por artigo científico, né? Cara, era legal, igual era Chomsky, Skinner, era mais elegante. Sim. Pô, você escrevia um um escreve artigo. o outro responde. Agora não, faz vídeo de react. Tem até um autor que eu respeito muito e respeitosamente discordo, que é o Sam Harris. Sou fã do Sam Harris. Eu gosto dele também. Ele tem aquele livro Paisagem Moral, que é muito bom. Exatamente. É um livro que eu quero comentar que eu discordo um pouco, mas é muito bom. Que o Sam Harris tem essa ideia de que a ciência vai ser capaz de responder questões morais. Em alguns aspectos ele diz que que ele faz uma crítica à religião. Né? Ele quer bater na igual o Hitchens. Eu sempre fui muito fã dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Que era o Dawkins, o Hitchens, o Dennett e o Sam Harris. Ele quer bater na religião. Isso. Mas o Dennett é ótimo. O Dennett é ótimo. O Dennett é incrível. O Sam Harris também. Mas o Sam Harris, eu gosto muito do Sam Harris, sabe por quê? Para quem não sabe, o Sam Harris é filósofo, né? Um filósofo e ele se especializou em neurociência. Acaba virando filosofia da mente, filósofo da mente, coisa assim. Filósofo da mente. Quem cunhou esse termo? Não sei. Vai ter que ser outro episódio agora pra gente saber quem criou esse termo. Mas uma coisa que eu gosto muito do Sam Harris, e que você comentou que gosta dele, é que eu tô com um pouco de preguiça do ateuzinho nihilista
que tá revoltadinho com a vida, sabe? É coisa de adolescente. É, né? por exemplo, eu adoro o Rick and Morty. Não sei se você já assistiu o Rick and Morty. O desenho? É o desenho, Eu Rick pensei and que Morty. tava falando de algum autor. Não, eu tô falando do tratado filosófico. O Rick and Morty, pô, é legal e tal, mas aquela perspectiva do Rick de a vida não serve pra nada, o amor é só uma reação química, sabe? Tipo, perspectiva muito adolescente. Pra mim, é uma ideia de filosofia de criança para adulto, sabe? Não que o niilismo seja isso, eu tô falando essa reação assim de que a vida não serve pra nada e tal. Mas enfim, já falei demais. Eu acho que a vida serve. Eu gosto da vida. É bom, não é? Eu acho que Bom a vida. viver. Eu acho que é revolucionário você gozar da vida, né? E aí eu vou passar por cima do Schopenhauer, né? Dizer que mesmo que a vida seja sofrimento, ela é muito boa de ser vivida, né? Ontem eu brinquei com o Malloy, né? A gente foi tomar um cafezinho, eu disse, o cafezinho para mim é uma grande metáfora da vida, né? Porque ele é escuro e amargo, mas é delicioso, né? Então, Sem açúcar. Sem açúcar. Lógico. Uma pessoa de caráter. Claro. Por favor, botar açúcar no Não, café, é estragar um o crime, café, né? é o Eu também crime. acho, eu também acho. O grande legal do café é você sentir o sabor amargo dele. Ele é do nosso time. É isso aí. Não, eu lembro do Sartre, que ele comentava sobre fenomenologia, e para falar da importância da fenomenologia, ele falava tomando champanhe. Aí ele tomava o champanhe e falava assim, a forma que eu experimento esse champanhe. Perfeito. E aí isso entra bem direto na nossa discussão, né? Porque quando a gente está falando de realidade, a gente está falando de uma experiência. E aí tem uma coisa, quem me acompanha já viu, deve estar de saco cheio de ouvir falar isso. Porque eu digo que o objeto na psicoterapia, o objeto de estudo na psicoterapia é o objeto de estudo mais imponderável que existe, porque é a experiência humana. E a experiência humana, a gente está no enclausuramento experiencial, ou seja, nós três aqui, cada um está tendo uma experiência pessoal e que em alguns aspectos é convergente, em muitos outros é divergente, mas nós não temos acesso a isso, né? A gente pode falar, empatia, você se colocar no lugar do outro. Você se coloca no lugar do outro a partir da tua experiência, não da experiência do outro, né? Então, eu costumo dizer que a experiência é absoluta e que ela é pessoal e intransferível. Essa ideia de né? calçar os sapatos do outro, você vai calçar com a sua numeração, com o seu pé, né? Exatamente. Né? E calçar o sapato do outro é possível, a experiência do outro não. Né? Então, nós estamos presos dentro das nossas próprias experiências e, de certa maneira, isso é o ponto de partida para a gente. Né? Por que eu falo isso? Porque, em especial, a partir do século XVII, a gente vai dar uma importância muito grande para o individualismo. A gente vai ter a construção do individualismo, de certa maneira. Né? E esse individualismo, ele faz com que a gente, de certa forma, atente mais para a nossa experiência pessoal e para a divergência que ela tem da experiência das outras pessoas. Né? Alguns questionamentos. A fenomenologia surge, em parte, dessa perspectiva individualista, né? Já que a gente falou do Sartre. Né? Então, de uma maneira geral, a gente, nessa ideia de individualismo, a gente perde, eu não sei se perde, mas a gente deixa de desenvolver uma percepção de que nós somos uma unidade de processamento dentro de uma rede, né? Ou seja, de que, apesar de sermos individuais, não somos individuais, porque o Homo sapiens, ele tem por característica estar imerso a uma superestrutura que mantém a vida dele. Né? Essa superestrutura que a gente chama de comunidade, sociedade, enfim. Né? E essa superestrutura, ela se organiza a partir da linguagem, ou do comportamento verbal, como eu gosto de falar, que eu acho muito mais bacana do que linguagem, ou pelo menos menos carregado de preconceito. Né? O termo de linguagem já foi muito carregado de concepções que às vezes distorcem a ideia do que é linguagem. Né? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma experiência, por exemplo, de estar aqui no podcast, vamos dizer que eu estou aqui e vou falar para alguém de como é que foi essa experiência, certo? Quando eu comento essa experiência para esse alguém, para que ele possa me entender, ele tem que resgatar dos bancos de memória deles outras experiências mais ou menos similares, para ele formar um cenário
ter uma compreensão do que aconteceu aqui. Mas ele não tem acesso à minha experiência. Ele está tendo acesso a um simulacro que ele constrói a partir de memórias que ele tem armazenada. Tem um termo na filosofia da mente que é qualia, Sim, sim. que é justamente para falar dessa experiência única e, enfim, que é indivisível. A partir das pré-compreensões. É a partir das indivíduos. pré-compreensões de cada um. Isso. E isso é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa superestrutura que eu falei, né, e o comportamento verbal que eu estou falando aqui para vocês, a gente tem que pensar no quanto que isso é importante para a transmissão de informação. Né? Então, se você me pergunta, onde é que é o banheiro? Eu digo, não, você sai aqui na porta, aqui, dobra à esquerda, bem na frente tem uma porta ali. A gente precisa ter, de certa forma, uma exatidão nessa informação para que o teu comportamento se torne efetivo. Né? Então, se eu disser para você assim, não, ó, você dobra aqui, anda, abre a porta, dá a volta na casa e vai lá atrás que você vai achar o banheiro. Se for lá e não achar o banheiro, você vai voltar aqui puto da cara comigo, porque efetivamente a informação que eu te passei não levou ao reforço, né? Tá bem behaviorista. Eu sou bem behaviorista. Ao reforço negativo de esvaziar a bexiga que estava te incomodando. Né? Então, de uma maneira geral, quando a gente fala de experiência pessoal, a gente fala de alguma coisa que é intransferível. Né? Quando a gente fala de verdade, a gente está falando de um conjunto de informações que, de certa forma, podem ser usados para você atingir algum objetivo. Né? Então, a verdade, ela tem uma característica muito mais política, né? Enquanto que a experiência tem uma característica muito mais fenomenológica. Né? Então, a questão para nós aqui, o que a gente está discutindo, é o quanto que a verdade está associada à experiência. Né? Então, por exemplo, se o Alberto fala para mim agora, nossa, esse microfone ele está balançando. E eu olho daqui e digo, não, o microfone está parado. Ele diz, não, está balançando. Né? Quem é que está falando a verdade? Né? E por que que a gente diz que... A gente pergunta quem é que está falando a verdade? Porque não existe um consenso. Então, o papel da verdade, de certa forma, é criar um consenso. Né? E o que eu estou chamando de consenso? É muito importante caracterizar consenso. É um padrão de comportamento verbal que permita com que os indivíduos trabalhem conjuntamente em direção ao mesmo objetivo. Né? Então, por isso que a verdade, ela, de certa forma, tem uma função política. Né? Ela busca mudar o comportamento das pessoas em direção a um objetivo que seja comum a elas. Né? E as pessoas confundem muito isso, né? Porque elas confundem realidade, a experiência de realidade, que é consensual em muitos aspectos, mas não necessariamente, certo? Eu posso ter divergências, eu posso estar no mesmo ambiente que você e eu ter tido uma experiência que era completamente diferente de você. Sei lá, a gente tá num show de rock, você diz, nossa, você viu o guitarrista aqui, fez isso no show. Eu digo, não, cara, não vi isso, eu estava olhando pro palco e não vi nada disso, né? Mas talvez o meu foco de atenção, as coisas que eu estava mais interessado ali, fizeram com que eu ignorasse essa informação e efetivamente a gente entraria numa discussão se isso aconteceu ou não, certo? Então, de uma maneira geral, eu gosto muito de uma pergunta do Nietzsche, né? Para que serve a verdade? Né? Então, não é a questão de pensar numa relativização da verdade, mas sim da utilidade, da função da verdade para nós seres humanos. Né? E essa função, né, ela cumpre em agregar e organizar os seres humanos em direção a um projeto comum. Né? Por isso que a gente disputa tanto a verdade. Né? Então, essa é uma questão importante. A filosofia,
e aí os filósofos, por favor, me corrijam se eu estiver errado, se organizou nessa perspectiva de encontrar uma verdade que fosse essencial, talvez isso já tivesse também dentro da religião, né? Mas a filosofia coloca toda a questão argumentativa em relação a isso, né? E de trazer essas reflexões de uma verdade que seria transcendente, né? Então esse é o campo da metafísica. Que efetivamente, que aí a gente tem a metafísica, né? A ideia de você achar algo que seja a verdade em si mesma. Exatamente. Né? E eu acho legal você estar comentando sobre isso, porque na divulgação científica é muito comum as pessoas tratarem os achados científicos como uma verdade, até mesmo transcendental. E aí isso acaba alimentando a pseudociência. Vou te dar um exemplo. Eu já vi várias pessoas falando assim, mas a ciência não sabe de nada. Antes o ovo era bom, antes o ovo era ruim, hoje o ovo é bom. E na verdade é que a ciência, pelas próprias limitações da investigação e de aquisição de conhecimento, que a gente chama de epistemologia, né, que é o estudo do saber fazer conhecimento e tudo mais, tem limitações. E a gente falar dessa verdade transcendental para achado científico é absurdo. Eu acho interessante você trazer isso, né? A gente via falando, por exemplo, de um autor que foi muito respeitado na década de 90, que era Paul Ekman, né? Por conta dos estudos transculturais dele em relação à expressão facial, identificação das expressões faciais. Foi um autor muito citado, muito conhecido. E que depois ele enveredou para alguns estudos que não foram confirmados, né? E que aí o pessoal começou a chamar ele de pseudocientista. Doideira. Né? Igual Mesmer. Vamos fazer com Mesmer. Igual Mesmer. Eu comento... Cara, eu vi um negócio que falava o seguinte. Mesmer, um grande charlatão da história da medicina. Eu já achei esquisito, porque medicina é século XX. A mesma coisa da frenologia. Exatamente. Frenologia surge, de certa forma, com aquilo que seria científico da época que foi refutado. Foi refutado. E o Mesmer, a pessoa falou o seguinte, era um charlatão porque as pessoas deixavam de fazer o atendimento médico para fazer o atendimento de Mesmer. Tá, mas o atendimento de Mesmer, na época de Mesmer, era sangria. Certo? Sim. A pessoa ia ficar ou seja, Mesmer estava propondo o passe magnético para a pessoa não ter que morrer sanguentada pela sangria que vinha. Era um homem de seu tempo. Era um homem, pelo amor de Deus. Ou seja, a pessoa falar que Mesmer era um charlatão é um anacronismo, igual o próprio Hahnemann. É burrice mesmo. Hahnemann. Porque não tem condição. O Hahnemann, criador da homeopatia. Falar que o Hahnemann era um charlatão é anacronismo. Porque o Hahnemann estava querendo combater a sangria também, cara. Eles estavam querendo descobrir alguma coisa diferente. Isso. A gente tem que entender. Um conhecimento em prol dados instrumentos que ele tinha naquela época. época. Agora o cara chega com o TikTok, com o século XXI, com a internet, e vai falar que um cara de séculos atrás... Eu vou falar que, não, mas Aristóteles era idiota, né? Porque ele achava que a pedra caía no chão, porque o local da pedra é o chão. Pô, cara, Aristóteles... Perfeito. Beleza, não, eu já tive colega no mestrado que falou assim, eu não leio esse Rousseau, não. Cara machista. Na época dele, a mulher não era nem considerada pessoa, sabe? Então, assim... E aí é muito interessante isso, né? Porque, efetivamente, hoje o que a gente defende como ciência, como seguro, amanhã pode ser considerado efetivamente pseudociência. E práticas que a gente hoje tem dúvida, elas podem ser confirmadas como práticas importantes. E no que se baseia essa confirmação, né? Se baseia em como que a maior parte das pessoas respondem a isso. Inclusive, vou te dar um exemplo aqui, sem querer te interromper, já te interrompendo. Hipnose. Só se foi ter certeza absoluta, e ter bem aspas aqui, do fenômeno, quando surgiu a ressonância magnética funcional. Por quê? A pessoa estava hipnotizada. Estou vendo o Michael Jackson. Tá, mas como que eu vou ter certeza que teve uma alteração de realidade deste nível? Aí descobriram, fizeram pesquisa, por exemplo, que é coisa absurda. Mostrava uma foto colorida, uma imagem colorida. Fazia ressonância magnética funcional. Pois mostrava ela preta e branca. Fazia ressonância magnética funcional da pessoa vendo ela preta e branca. Depois colocava a colorida, hipnotizava o cara e falava, essa foto é preta e branca. E a ressonância magnética era a da foto preta e branca. Agora, até tem instrumento para fazer isso,
próprio Skinner vai falar que hipnose é simplesmente mando, que é simplesmente um agir com conformidade. E faltava instrumento. Eu não vou discordar do Skinner, é um mando, né? Mas Claro que sim. efetivamente tem algumas outras questões por trás disso. Por quê? Porque Skinner não considera a realidade como um dado absoluto. Ele considera, e aí está talvez a grande sacada do Skinner, né? Ele considera a realidade como um dado parcial, um dado localizado e enviesado, né? E por isso que ele vai dizer que a gente precisa de uma ciência que esteja baseada em conceitos consensuais, operacionais, né? Que a partir de uma economia conceitual, para que a gente possa ter esse consenso. Dizer, olha, eu estou observando isso, você está observando isso, eu estou observando isso também, ok. Então, estamos observando a mesma coisa, né? Então, a ideia do Skinner é que a realidade, ela efetivamente não é transcendente, ela é imanente, né? Ela está sendo construída, ela é um comportamento. Sim, agora tem uma treta. Não sei porque eu coloco treta, né? Mas, enfim. Ele gosta de treta. Enfim, que é o interessante, que é o seguinte. Quando a gente fala da importância de práticas baseadas em evidência, e você está num congresso de práticas baseadas em evidência, é claro que isso é importante. No entanto, começam a utilizar um termo, que é o tal do padrão ouro, que era um termo utilizado principalmente nos Estados Unidos, para falar de práticas da medicina, certo? Como o melhor instrumento, enfim, o melhor procedimento. Na dermatologia usa muito, né? Que fala assim, o padrão ouro para essa pessoa é o procedimento tal. E eu vejo problemas com o uso desse termo para a psicologia. Por quê? Citar aqui, inclusive, alguém que falou isso publicamente e que entrou nessa treta, que foi o Léo Costa. Comentou sobre o ABA. ABA, para autismo, a gente sabe que é das melhores ferramentas que a gente tem em relação ao autismo. Só que quando você pega as evidências a favor do ABA, elas não são tão fortes quanto outras evidências que a gente tem para a medicina, por exemplo. Então, não estou dizendo que o ABA não funciona de forma alguma. Perfeito. Estou dizendo que, em psicologia, a qualidade das evidências científicas, devido a variáveis estranhas, limites epistemológicos, até mesmo desenvolvimento de técnica, é uma eficácia terapêutica que a gente vê que existe, mas não são evidências científicas tão robustas quanto a gente tem, por exemplo, para a insulina no diabetes. Não, perfeito, mas eu quero saber o que você pensa sobre o uso do termo padrão ouro, sobre psicologia baseada em evidências. Eu acho que o termo padrão ouro é inadequado, não tem por que você usar isso, mas obviamente existe alguns procedimentos que se mostram muito mais eficazes em algumas condições, né? Então, na verdade, o autismo é um espectro muito grande, você tem uma série de características que você tem que intervir, né? E essas características, em geral, elas estão baseadas numa proposta de intervenção, que é a análise experimental do comportamento. Hoje, inclusive, eu falei que o termo ABA a gente deveria usar ele com mais cuidado, porque a ABA é a abreviatura de análise experimental aplicada, né? Que, inclusive, para quem não sabe, tem que ter mensurações exaustivas. Você ia falar isso, né? Eu ia falar isso. Então foi mal, vou parar de parte do pressuposto que você vai observar o comportamento desse indivíduo, avaliar ele a partir de algumas perspectivas e fazer manobras para que comportamentos que não estão presentes ou que estão com baixa frequência aumentem de frequência. Certo? Então, basicamente isso, de uma forma bem resumida, seria análise experimental aplicada. A análise experimental aplicada não é um procedimento que a gente pode usar exclusivamente no autismo, né? Ela pode ser usada em diversas condições, tanto educacionais quanto terapêuticas, né? Eu trabalho com análise experimental do comportamento, né? Então, de uma maneira geral, o termo ABA ele já tem um reducionismo, já tem uma economia conceitual em relação a isso, certo? E tem muita gente que fala que aplica ABA e não faz mensuração de nada. Não, eles aplicam currículos, mas a aplicação indiscriminada de currículos ela não é aconselhada, né?
Então, o que acontece é que, diante das propostas terapêuticas que a gente tem hoje, a que tem maior probabilidade de funcionar, elas estão baseadas nesse modelo de análise experimental do comportamento, certo? Então, isso não se discute. Quer dizer que vai dar certo sempre? Não vai dar certo sempre, né? E aí tem uma coisa que é muito importante para nós, é que assim, e que talvez se aplique a essa situação, mas não exclusivamente, que assim, é a decisão terapêutica que você vai tomar em relação à metodologia que você vai usar de intervenção, de avaliação e de intervenção, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de ciência e quando a gente fala de indução, a gente está falando de probabilidade, certo? Por quê? Porque nem todas as relações que a gente vê são relações de causa e consequência, são relações contingenciais, aquelas coisas estão ocorrendo sequencialmente ou ao mesmo tempo, certo? Isso não quer dizer que necessariamente a gente possa implicar uma relação de causa e consequência. É muito mais probabilístico. É muito mais probabilístico, né? Então, a gente, quando faz uma avaliação de efetividade de um procedimento, a gente está vendo o quanto de probabilidade em relação a outros procedimentos aquele tem de funcionar, né? Então, olha, esse procedimento, ele tem X% de chances maior de dar certo do que esse outro. Mas isso é para aquela condição, para aquele desfecho clínico específico. Então, é muito bem circunstanciado isso, para que você entenda que aquilo não é uma panaceia, né? Então, a primeira coisa aqui que eu acho que causa muita confusão ABA é uma proposta de avaliação comportamental e intervenção comportamental, que ela pode ser muito diferente, mas ela pode ser muito diferente dependendo do contexto. Por exemplo, uma fonoaudióloga pode trabalhar com análise experimental do comportamento aplicada. Um psicólogo também. Uma terapeuta ocupacional também, certo? E a partir da análise experimental do comportamento, existem outras propostas que são muito mais ecológicas, certo? Então, quando a gente fala de ABA, a gente não está falando de um método específico ou de um protocolo específico. A gente está falando de uma proposta metodológica de coleta de dados e intervenção, né? E dentro dessa proposta existe uma série de variações, né? E dentro dessas variações a gente tem algumas que para determinados desfechos tem mais probabilidade de dar certo do que outras, né? Então isso é uma coisa muito importante. Por que isso é importante? Porque a gente precisa, de certa forma, discutir e tomar uma decisão com os pacientes sobre como que a gente vai usar essa metodologia. Agora, em algumas situações, outros fatores vão implicar na tomada da decisão terapêutica, que, por exemplo, é o tamanho do efeito disso, né? Se o efeito não for muito robusto e o custo muito elevado, talvez esse procedimento não seja adequado, né? E eu acho que o Léo estava falando muito nesse sentido. Exatamente. Eu conheço o trabalho do Léo. Porque ele foi criticado pelo pessoal do ABA e foi criticado de uma forma muito leviana, porque ele está falando da qualidade das evidências científicas a partir de certas intervenções vendo o ABA e falou que elas eram fracas mesmo. E o ponto que isso não está querendo dizer, primeiro, que apesar de ser fraca, não é a melhor disponível. Isso, talvez no momento, pode ser que amanhã a gente tenha alguma coisa que comparado com a ABA seja muito melhor. Mas não tem. Ou seja, se a evidência ainda é mais ou menos, mas o que tem é o melhor que está tendo, é aquele, a gente vai usar o melhor que está tendo. Sim. E o pessoal não entendeu isso, não. E aí é aquela questão do ovo, né? Do ovo faz bem, do ovo faz mal. Né? Exatamente, e a gente vai estar refutando isso em algum tudo. momento, você pode estar refutando esses estudos, né? E se falando aí em refutabilidade, sem querer mudar de assunto, mas é porque desde o início da sua fala você usou alguns termos que para mim são muito caros, como por exemplo a questão do consenso, né? Que no direito a gente fala muito, e eu sempre rebato muito a galera do direito, porque
eles fazem umas confusões conceituais aqui. Na sua fala ficou muito claro para mim a sua noção de consenso, de verdade, né? Enfim. E o direito, se você olhar qualquer manual de direito, né, de introdução ali, está lá o conceito. O direito é uma ciência social aplicada. Eu sempre me pergunto que raio seria essa ciência social aplicada, que eu acho que, né, isso é só uma definição do MEC, assim, porque o que seria uma ciência social aplicada? Eu discordo que o direito seja uma ciência. Ele trabalha com instrumentos científicos, né, como no homicídio, você vai fazer um exame de balística, um DNA, ali, enfim, mas o direito em si, ele é muito mais filosófico do que científico, propriamente dito. E não está errado ser assim. Não está errado o quê? Não, as pessoas, sim, pois é. As pessoas acham que não ser ciência é errado. Como se perdesse a respeitabilidade. Exatamente. Né? Então, o fetichismo em relação a falar que é científico. E essa briga rolou lá na época de Karl Popper, né, porque aí os teóricos do direito pegaram a teoria do Popper, que não tem nada a ver com direito, né, que ele estava refutando a psicanálise, e, enfim, não tinha nada a ver, mas falaram, não, o direito vai ser refutável quando a gente vai falando de dogmática. Né? Você está ali substituindo uma lei por outra, enfim, você está refutando aquilo ali. Isso, para mim, não é suficiente para falar que o direito é uma ciência. E aí, quando você estava falando de consenso, por exemplo, né? Para mim, ficou muito claro o que é um consenso científico, da forma como você coloca, enfim. Mas aí a gente pega o consenso lá no direito, uma decisão do... Só um pouquinho, porque eu falei de consenso, né? Daí quando a gente fala de consenso, é que a gente quer dizer assim, ó, a gente tem dados aqui, seguindo essas instruções, que vocês vão obter esse resultado com uma probabilidade X. Sim. Certo? Claro. E no direito a gente pega lá, por exemplo, uma decisão no STF, no plenário, você tem lá 11 ministros que vão julgar uma determinada pauta. Um consenso ali, né, entre aspas, que vai ser a maioria da votação, não é exatamente um consenso, né, mas enfim, a ordem com que os ministros vão votar faz diferença no resultado final. Tem até um estudo sobre isso, né? Não sei se já viu essas eu não me lembro da fonte. Descobriram que na Suprema Corte norte-americana você tinha muito mais, eu acho que são 9 ministros. Não estou eram 9 ministros. Aí o que acontecia? Você na década de 50, esse experimento? Eu não sei, eu sei que era o seguinte. Pegaram as decisões da década de 50. Foi décadas. Enfim, pegaram décadas. É um estudo israelense que pegou as decisões... Tá no livro do Kahneman, eu acho. Pegou as decisões da Suprema Corte americana de 1950, alguma coisa, até... É legal você ter citado o Kahneman. Aí acontece, percebeu o quê? Tem muito mais 9-0 e 5-4 nas votações. Tem pouco, por exemplo, 7-2. E faz muito sentido. Porque, por exemplo, ir junto com o relator é muito cômodo. Agora, surge a primeira voz dissidente, existe uma tendência de as pessoas entrarem naquele embate que a pessoa, a segunda votar... Se o dissidente for logo no início, já muda toda a votação. Ou seja, existe... O dissidente não vai ser o final. Exatamente. Não vai ter o voto vencido. Tem até a professora Megali falava muito coisa... A beleza do voto vencido. Que a pessoa sabe que aquele voto dela já não vale nada, mas quem impor a sua vontade e mostrar o voto vencido, só que em aspectos práticos do direito, por exemplo, o voto vencido não serve para nada. E aí... Até tem recurso no processo civil que você utiliza o voto vencido como uma argumentação, mas enfim. Mas é interessante essa questão psicológica que envolve essa votação. Ou seja, a gente acha que a gente é racional. Bom, nessa aí o Freud... Se a ordem de votação já modifica completamente o resultado... Eu acho que o direito está errado. Eu também acho. O direito está errado porque a gente pensa que as decisões do direito elas são decisões efetivamente racionais, né? Como se elas não tivessem carregadas de uma série de fatores que vão influenciar em como a gente toma a decisão. Mas ele está errado, principalmente porque ele está baseado na ideia de livre-arbítrio. Né? Minha dissertação de mestrado foi justamente sobre isso. Foi usando a ideia do... Qual que é o problema que eu vi nos Estados Unidos? É o chamado psycholegal error. O que é o psycholegal error? Estavam atribuindo laudos psiquiátricos para tirar a culpa das pessoas nos crimes. Sim. Então, por exemplo, um cara foi homicida. Não, mas foi comprovado que o córtex pré-frontal dele não estava devidamente maturado. Então, ele não tem culpa, porque o direito trabalha com o conceito de mens rea, que é a mente culpada. E quem sabe neurociência, cara, quando eu falei isso no direito lá... O pessoal surtou. Cara, eu falei, olha só,
Na boa, se eu falasse isso na psicologia, na neurociência, ninguém ia ficar surtado Vai com falar, isso. nossa, isso é básico. Pô, vai conta outra aí que essa Você acaba com o direito penal Sim. com essa desconstrução. Mas é justamente né? essa desconstrução, porque se a gente entende livre-arbítrio, o avanço científico vai acabar com o direito penal. Porque a galera acha que vai ser Minority Report, né? Daquele filme lá. Conseguir antecipar o É. crime. E não sei se você viu esse filme com o Tom Não. Cruise. É o sistema em que o cara é Detecta preso. Se o cara é psicopata, por exemplo. Não, ele não é isso não. No filme não é bem isso não. Dando spoiler. Não, mas é logo no início. O filme detecta se são os agentes do tempo que, como, enfim, eles têm acesso a uma linha temporal que seria X. Sim. Eu sei que você, daqui a 2 dias, vai assaltar um banco. Vai delinquir, Aí eu te prendo agora, sem você ter delinquido. E esse é o Minority Report é sobre isso. E aí começaram a falar que, pô, mas o direito... Então sua tese é um Minority Report. Alberto, não, nada a ver. É a imobilização preventiva. Exatamente. É você prender o cara. Inclusive o Canadá tem questões envolvendo isso, por exemplo. O cara tem transtorno da personalidade antissocial. Aí foi preso. Deve ficar em prisão perpétua? É um debate ético curioso. Por quê? Eu não tenho certeza absoluta e não posso afirmar com certeza absoluta que ele vai voltar a delinquir. Mas as estatísticas indicam que a chance dele voltar a delinquir é altíssima. Só que o direito pode ser baseado em estatística? Não sei. Então, essa discussão do Problematizando. livre-arbítrio... Só problematizando, na verdade. Opa, desculpa. Sempre foi uma questão para o direito, e tem alguns professores que são bem corajosos, como o seu orientador, o Renato César Cardoso. Renato César Cardoso, que é amigo do sensacional. Malloy também. Ele é muito bom. Ele foi o pioneiro lá na A Faculdade poder de Direito. começar a questionar essas coisas. E abriu uma disciplina no mestrado, Direito e Liberdade, Direito é Liberdade, e uma interrogação. E entrando justamente nessas discussões de livre-arbítrio. Mas eu concordo demais com você. O problema é que está baseado no livre-arbítrio. Exatamente. Porque se a gente tira o livre-arbítrio, a gente tira o nosso direito de vingança. Exatamente. A retribuição. A retribuição. Exatamente. Né? Então, E tem pesquisa, que é o pior, que eu comento no meu mestrado, que quando as pessoas percebem que não tem livre-arbítrio, elas aumentam a chance de querer delinquir também. sim. Então, mentiras sinceras me interessam. Me interessam, já falava o grande filósofo Cazuza, né? Sim. E é interessante isso, assim, porque, na verdade, a gente teria que mudar, teoricamente, a perspectiva punitiva para uma perspectiva educacional preventiva. E consequencialista, em relação, muito mais em relação à prevenção. E prender muito mais por uma questão da consequência disso, Isso. do que realmente porque o cara é culpado. Isso. Mas eu acho que essa discussão, e acho que para boa parte dos teóricos do direito, isso já está relativamente claro. Né? Tá nada? Eu diria que a gente faz um pacto de estabilidade. Por quê? Porque eu acho que a gente não está preparado para não se vingar. Né? A gente foi lesado de alguma forma, a gente quer ter... Que é vingança. Porque isso diminui a nossa Cara, dor. antigamente o pessoal ia nas execuções para ter certeza que o cara morreu, para poder ver o cara sofrendo. Então, o cara ia ver o assassino da filha dele ser enforcado, ele queria ver ser enforcado, queria ver ser decepado. E tem o caráter também do indivíduo querer ser punido, né? O Hegel falava isso, de que... Não é tão legal quando você fala disso? Eu acho que eu já falei isso alguma vez, né? Não, Tô repetitiva, Não, né? eu acho fantástico, pode falar, Poxa, eu acho muito bom. eu estou repetitiva no podcast. Que a pena é um direito do indivíduo, né? E é muito interessante essa passagem, porque me fez lembrar quando eu era estagiária, estava lá no 8º período de Direito, chegou uma vez um moço lá no escritório, um senhor já assim muito idoso, quer dizer, ele aparentava ser muito idoso, mas ele não era tão idoso assim não. Ele parecia ter uns 120 anos, mas ele tinha, sei lá, 70, alguma coisa assim. De bengalinha e tal, meio cego e tudo. Aí sentou lá, né? E aí foi explicar o caso dele. Aí ele começou a falar, é que eu matei um cara. Aí eu já pensei, opa, como, né? Como o senhor conseguiu essa proeza? Aí ele foi contar que há muitos anos atrás ele se envolveu em uma briga de bar e deu uma garrafada na cabeça do cara. E aí uma outra pessoa que estava lá com ele matou, acabou de matar com uma garrucha. Enfim, ele fugiu
E ficou desesperado com aquela situação ali, desapareceu no mundo. E começou a usar identidade falsa e ficou perambulando aí pelo Brasil afora durante mais de 30 anos. Aí eu expliquei, tá, e o que o senhor quer da gente aqui? Ele falou, quero me entregar, porque eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais ficar fugindo para cima e para baixo, já tô velho, já tô doente, isso e aquilo. Falei, calma, peraí, você não vai se entregar não. Aí o estagiário, né, fui lá no dono do escritório, expliquei para ele a situação, ele, não vai se entregar não, vamos ver isso daí. Aí eu sei que o dono do escritório foi lá, desarquivou o processo dele, enfim, e descobriu que o crime dele estava prescrito, porque já tinha passado muito tempo, né, enfim. O Ministério Público chegou a entrar com denúncia na época, mas não conseguiram chegar no desfecho da situação. E eu fui dar a notícia para ele toda feliz. Falei, poxa, o senhor está livre, o senhor não vai ser preso. E ele ficou decepcionadíssimo. Ele falou, não, menina, você não está entendendo, eu matei, eu tenho que ser preso. E eu explicando para ele, não, você não vai ser preso. E ele saiu de lá frustrado, achando que o nosso escritório era péssimo e que ele tinha... o escritório que alguém me prenda. De alguém que me prenda, e não entendeu a questão da prescrição, né? Enfim, então esse caráter da pena ser um direito da pessoa, eu acho muito interessante essa perspectiva, né, filosófica, porque a gente pensa sempre na vingança, ali, mas e o aspecto psicológico do indivíduo de ficar a vida inteira remoendo aquele... Eu não paguei pelo crime que eu cometi. Não sei se o Foucault vai concordar com você, né? Mas eu acho que tem sim essa questão da pena interna, né? Da culpa que persegue, assim, e dessa possibilidade de reparar os teus Talvez crimes, se ele tivesse sido punido ali naquela época, ficasse, sei lá, 10, 15 anos preso, ia sair, talvez retomasse a vida dele. Não sei, é difícil saber, mas... afirmar. Mas é interessante essas questões, né? No final das contas, ele nunca ficou livre. Não. Né? Ele ficou cumprindo a pena em liberdade. Exatamente. Né? Mas eu acho que a gente... Eu acho que a gente discutir isso do ponto de vista do direito é muito complicado. Né? E, obviamente, a gente cria uma objeção enorme em relação a isso. Primeira coisa, por causa dessa questão da vingança que eu te falei. A segunda coisa é uma questão de chama de uma higiene social, né? Porque vamos dizer que a gente tenha pessoas que têm maior probabilidade de cometer crime ou prejudicar outras pessoas, né? A nossa tendência é querer tirar essas pessoas de circulação de alguma forma, né? Por quê? Porque é um perigo em potencial, né? Então, eu acho que a gente tem uma relação com o direito, né, que é uma relação muito... que é uma relação que cria uma percepção de segurança, de vingança, disso que a gente chama de justiça, que é um termo complicado também em alguns aspectos, né? Mas do ponto de vista do nosso cotidiano, né, essa nossa relação tanto com a realidade quanto com a verdade, ela é de mão dupla, né? Por quê? Porque a gente acredita que é a realidade que constrói a verdade, né? Mas isso não é necessariamente verdade. O Alberto sabe melhor do que isso, né? Pode ser as nossas verdades, as nossas crenças que efetivamente vão construir a nossa realidade, né? Então, de uma maneira geral, por exemplo, se a gente pensar na hipnose, né, que você conhece tão bem, eu vou usar o exemplo que a gente falou antes, né? Eu posso botar água nesse copo e dar para uma pessoa sob sugestão hipnótica dizendo que é cachaça e ela tomar isso aqui e ficar bêbada, né? Outra pessoa que não está sob sugestão hipnótica vai vir aqui e vai tomar e vai dizer que é água. Onde é que está a realidade aí? Né? Então, essa é a questão. Para aquela pessoa sob sugestão, né? Ou seja, que de certa maneira a gente convenceu ela de que isso é cachaça, ela está experimentando isso realmente como cachaça, né? Então aqui existe realidade, mas não necessariamente existe verdade, né? Por quê? Porque a outra pessoa que tomou, ela tem uma outra percepção, tem uma outra experiência que diverge dessa experiência, né? E isso para mim é importante. Agora, quando a gente aplica isso ao direito,
E por isso que eu disse que talvez a coisa seja muito mais ligada a uma conveniência, né? Eu acho que acreditar em livre-arbítrio dentro do direito hoje é uma conveniência. Por quê? Porque Sim, total. se a gente tirar isso do direito, a gente acaba Acabou com o com o direito direito. penal, é. Exatamente. Eu acho que não só com o direito penal, É. acaba com o direito como um todo, Sim. né? Mas eu não vou entrar nessa discussão porque eu não sou um teórico do direito, não entendo, foge o meu campo, mas dentro dessa perspectiva, a gente não tem outra coisa melhor para botar no lugar do direito, Sim. né? É que nem a democracia, né? A É. democracia- É horrível, mas é o que tem. É o melhor que tá tendo. É o melhor deles aí. A gente tem uma série de questões, levanta uma série de questões, pode fazer uma série de críticas a ela, mas assim, a gente vai precisar construir alguma coisa que seja melhor do que isso, né? Mas o bacana que vocês trouxeram, né? Isso já tem uma série de artigos, o próprio Sapolsky cita isso no livro dele, né? Da questão da alimentação e tomada de decisão por juízes, né? Então, Tem esse, é muito legal do esse- açúcar, né? Do nível de É, açúcar do sangue. os juízes, o Kahneman que menciona que as decisões dos juízes eram mais favoráveis quando eles estavam sem Depois do fome. almoço. São isso. depois do almoço E após o deram café da também manhã. um chocolate, né? Um negócio. Não, eu percebeu que as decisões para o mesmo crime eram mais favoráveis Mais quando eram favoráveis. perto do café da manhã e perto do almoço. E tem aquele do dado também, né? Ah, Eles esse é jogavam um outro pior. dado. Esse aí Se o que- dado sai mais próximo do número 6, aí a pena tende a ser maior. esse é o outro ainda mais bizarro. ainda. Bizarro, bizarro. Então o que acontece, né? A verdade ela tem uma função política, né? E a ideia de uma verdade transcendental, ela está na base da construção da nossa sociedade, do nosso sistema político, do nosso sistema de direito, né? Quando a gente discute isso, a gente cria um desconforto muito grande nas pessoas, né? Porque a gente tira, de certa forma, o apoio ético delas, né? E aí tirar esse apoio ético das pessoas faz com que elas se sintam extremamente desconfortáveis e, em alguns aspectos, desnorteadas. É jogar elas no caos, né? Então, E vira a guerra de todos contra todos. e aí tem essa percepção que a gente vai sair se matando, né? Mas eu acho que não, né? Porque agora eu vou usar uma metáfora, eu acho que a verdade ela é afetiva, né? Ou seja, ela é carregada de afetos, né? E quando eu falo que a verdade é afetiva, é porque em alguns aspectos ela depende do quanto que a gente se aproxima das pessoas e do contato que a gente tem com essas pessoas, né? Eu acho que foi numa live que eu fiz com o Alberto, né? Que a gente estava falando sobre a psicoterapia ser prática Exclusivo de exclusivo psicólogo e de médico. psicólogos, né? E a gente Psiquiatra. acabou entrando na questão da discussão com a psicanálise, né? E não lembro se foi nessa situação. Você sabe que as memórias São reconstruídas. exatamente. Mas você me perguntou, não sei se você me perguntou, mas eu falei assim que eu não faço críticas à psicanálise porque eu tenho muitos amigos psicanalistas, né? Então, para mim, a verdade é que ela passa por um afeto. Quer dizer, o que é importante, o que é verdadeiro, né? Mas o que tem maior probabilidade de certa forma, funcionar para mim, né? Tem um limite, que é o limite onde isso não vai, de certa maneira, ofender aquelas pessoas que eu gosto. Né? Então, por que você não fala mal dessa pessoa? Porque eu gosto dela. Por que você não fala mal do que ela faz? Porque eu gosto dela. Eu gostei muito dessa colocação da verdade Afetiva. afetiva. Eu Gostei muito. Eu acho que então a relativização da verdade para mim ela passa pelo afeto, né? Então quer dizer, e aí a gente volta para essa questão, né, do consensual e do experiencial, né? Então eu trago para o individualismo ou para a ideia de individualismo só aqueles recursos que de certa forma eles fornecem ou têm um impacto bastante grande ou na minha prática ou na minha vida, né? Eu não posso afirmar isso para a vida dos outros, mas também não é motivo para mim não gerar afeto pelas pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que, e aí é uma outra discussão interessante, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que boa parte das nossas
referências se devem às conexões que são permeadas pelo afeto. Claro, inclusive, infelizmente nosso tempo está terminando, né? Dá para ficar mais 10 horas falando Ah, disso. com certeza. Esse Mas eu assunto quero é encerrar com interessantíssimo. 2 elementos envolvendo o afeto. Primeiro, recentemente, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas faleceu o Silvio Santos. Sim. A verdade das pessoas em relação ao Silvio Santos é baseada no afeto. Afeto. Não é baseado no empresário, ou no impacto socioeconômico, no impacto. Não, é baseado no afeto. É verdade. Baseado no encontrar-se um domingo e assistir o programa junto com a família. Isso. E aí, pode falar. Não, e para outras é o fato dele... Ser um bilionário, sei lá. Não, dele ter vendido o baú da felicidade. É, ter vendido o baú da felicidade. Capitalização que depois você ia lá e trocava por produtos. Falaram que era o jogo do Tigrinho da época. E eu queria encerrar, antes de você se apresentar, comentando um outro filósofo que eu não comentei, que falava o seguinte: a realidade são padrões elétricos no seu cérebro. Isso. Podia ser Nietzsche, mas é Morpheus no Matrix. E aí eu queria agradecer muito a sua participação, Perim. Como que o pessoal te encontra? Quais produtos que você tem? Pessoal, Instagram? Eu tenho atualmente 2 cursos que não são abertos para vendas, Mas talvez esteja quando a pessoa está assistindo o vídeo. Mas talvez esteja. Você pode procurar lá no meu Instagram, no link da bio, né? O meu Instagram é Perim_Neuropsicologia, né? O TikTok também, Perim Neuropsicologia. O canal do YouTube também, Perim Neuropsicologia, né? Então vocês podem, por favor, me seguir nessas redes. Sigam né? o Perim, viu? É o mínimo. Isso, no YouTube em especial, ativar as notificações, Isso, tem dar o joinha. muito conteúdo interessante lá, viu, gente? Né, Então, para reforçar o meu comportamento de estar lá. Né? Eu quero Exato, passar mais lutando aí tempo com no os YouTube. algoritmos aí com conteúdo relevante. isso aí. A gente precisa de conteúdo relevante no YouTube e o Perim é um deles. Valeu demais, Perim. Valeu Pessoal, você que assistiu obrigado. até agora. Perim. E até a próxima. Até mais, pessoal.